Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje estaremos com a nossa nobre vereadora Ana Paula Rossi. Tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Vamos falar sobre pedofilia e o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Primeiro, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a Sueli e a Simone pelo kit que ela deu pra gente sortear, tá? Se alguém quiser algum kit, quiser alguma cesta, é só procurar elas. A gente vai estar dando o número abaixo. A Livraria AD Osasco também, nossa patrocinadora, está sempre com a gente. Obrigado. Quiser produtos diversos, bíblias, camisas, tudo que você precisar, é só procurar a irmã Jaqueline. Temos também o nosso parceiro, Fiscal Consult. Ele presta uma consultoria fiscal especializada. Quem tiver interesse, falar com o Dr. João. Taças de vinho, eu nem preciso falar. Olha só que maravilha de vinho. Quem quiser apreciar um bom vinho, liga para Dona Edna, o telefone está aqui embaixo, tá? E peça taça de vinho, o melhor vinho que você vai tomar. Bem, temos também os nossos patrocinadores, Ótica Paulista. Se você estiver procurando um exame de vista com óculos maravilhosos, é só você ligar para Óticas Paulista. Tem o Capital do Celular também, é a assistência técnica especializada em celulares e tablets. Falar com o Drione, tá? Quem precisa também de uma assistência técnica, é só chamar o Drione aqui no telefone aqui embaixo. Tem o NEF Truck, executamos serviços de funilaria, pintura, soldas. Falar com o Fábio. Quem quiser levar o seu carro para consertar, é só dar uma ligadinha para o Fábio. O telefone está aqui embaixo também. Vista-se de viso chique. Pessoal, grave esse nome. Tudo da moda feminina, masculina e infantil. São roupas de boa qualidade e um ótimo preço. Quem quiser dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook, você vai conseguir encontrar produtos de ótima qualidade, tá? Sem falar que ela também é consultora de beleza Mary Kay, Natura, Avon, Demilos e Rinodê. Então você encontra tudo na Viso Chique. Bem, eu gostaria de começar falando sobre as datas comemorativas dessa semana. São datas muito importantes que a gente não pode esquecer. Dia 17 foi o Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido como Dia Mundial da Internet. Quem que vive sem hoje? Ontem foi o Dia Internacional dos Museus. Olha que data importante, né? Pra gente reviver o passado. E ontem também foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Olha que data importante, e é por isso que a nossa nobre vereadora está aqui hoje, porque ela é super indefesa, você entendeu? De um projeto, a gente vai conversar muito sobre isso, você entendeu? Em defesa das nossas crianças e nossos adolescentes, o futuro do nosso Brasil, né? Ontem também foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, olha só que interessante, que propôs uma reformulação do modelo assistencial de saúde mental para os brasileiros. Olha que importante essa data, pessoal. Também temos no dia 21, será o Dia Nacional da Língua. Olha só também que dia interessante, né? Pra gente pesquisar, vamos saber mais da língua portuguesa, entendeu? Pra gente estar falando bem, pra gente estar se expressando melhor ainda. E dia 22, Dia Internacional da Diversidade Biológica. Olha que interessante também, né? A gente cuidar da nossa fauna, flora, de tudo que a gente tem que cuidar. Bem, vamos agora para o assunto pertinente ao dia, que é por isso que a gente está com essa pessoa maravilhosa, incrível,
A nossa nobre vereadora veio falar de um assunto tão importante. Eu vou dar a palavra para ela agora e eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Você é incrível, fantástica e eu não tenho nem palavras porque eu amo criança. Então, só de você falar do combate às crianças sofrerem, você entendeu? Você cuida das crianças, eu já te amo por isso também. Eu vou dar a palavra para você. Fica à vontade. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer o convite que vocês fizeram aqui do Observatório da Mulher Osasco. Eu fico muito honrada em participar aqui com vocês. Sou fã do trabalho que você desenvolve. É importante destacar que é um trabalho voluntário. Então, assim, parabéns a todas vocês que estão envolvidas, aos patrocinadores que apoiam esse projeto tão sério e tão importante para a nossa cidade. Então, assim, estou feliz por estar aqui mais uma vez e já me coloco à disposição quando vocês quiserem me convidar, estarei a postos, porque eu acho muito importante a gente divulgar os mais diversos temas, né? E como a gente tinha conversado da outra vez que eu estive aqui, eu comentei com vocês sobre essa questão do mês de maio, né? Que temos o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e que eu tive a oportunidade de atuar desde 2009 oficialmente, quando fui vereadora a primeira vez na cidade de Osasco, onde eu apresentei um projeto de lei, eu assumi em janeiro. Em março nós tivemos uma audiência pública aqui na cidade de Osasco para tratar da questão, na época era mais conhecida como combate à pedofilia. O que é a pedofilia? Abuso sexual de crianças e adolescentes. E aí foi instituída na cidade de Osasco a segunda semana do mês de maio, se tornou lei no calendário oficial do município, é onde a gente tem a semana de combate à pedofilia, que é o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. É um tema que a gente tem que debater sempre, ele não se esgota no mês de maio, nós temos o dia 18, temos a semana de combate à pedofilia na cidade de Osasco, como uma referência para a gente reforçar debates, entrevistas, né, informação com relação a essa questão. Mas esse tema ele não tem prazo para acabar, ele não se esgota. A gente tem que estar permanentemente discutindo isso, falando sobre isso, para que de fato a gente consiga proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então esse espaço que vocês abrem aqui hoje para mim é muito importante. Obrigada, viu, Patrícia? Eu queria queria te fazer uma pergunta, na verdade. Como sabemos se uma criança ou adolescente foi ou está sendo vítima de abuso e o que nós devemos fazer? Então, é assim um tema extremamente delicado que eu observo nesses anos de experiência, fazendo esse acompanhamento, discutindo essa questão, é que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso. Quando a gente fala de abuso sexual de crianças e adolescentes, o que vem à mente geralmente é abuso de geralmente o que vem no primeiro momento é uma menina, pré-adolescente, sendo vítima de um assédio, de um abuso sexual. Isso já é gravíssimo, mas a prática, os atendimentos, os acompanhamentos que eu faço desde 2009 mostram que nós temos casos, e não são poucos, inclusive na cidade de Osasco, até de bebês abusados sexualmente. É um tema pesado, triste, mas que ele tem que ser debatido. As pessoas têm que ter acesso à informação correta, e essa sua pergunta é muito importante. Eu tive a oportunidade em 2009, a partir de 2009, eu fui chamada para fazer muitas palestras em faculdades, né, em universidades, em escolas municipais, escolas estaduais, igrejas e inclusive outros municípios aqui da região. Eu fui convidada para levar essa discussão do combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em cidades vizinhas. Aqui fui convidada por câmaras municipais, faculdades também de outras regiões, inclusive em São Paulo. E o que eu percebo que a gente vai ter que tratar ainda muito dessa questão, porque nas apresentações que eu fazia, então eu tinha uma apresentação que eu levava por escrito, então passava para as pessoas olharem, quando a gente falava um pouquinho sobre a questão da legislação, tudo, e uma das pautas, um dos tópicos dessa apresentação era justamente como identificar se uma criança
tá como vítima, sendo vítima de abuso sexual. E assim, o que a gente também observa, acho que é importante ficar aqui esse alerta. Na maior parte dos casos, o abusador é pessoa da própria família, Se não é da própria família, é pessoa de confiança da família da criança. Né? Esse abusador, ele não tem, ao contrário do que as pessoas imaginam, que seja uma pessoa antissocial, agressiva. Na maioria das vezes não, é uma pessoa muito querida por todos, que gosta muito de criança, e é aquela pessoa geralmente que estaria acima de qualquer suspeita. Então, esse é um perfil muito comum. E também é muito comum que esse abusador, ele ameace a criança com ameaças que pra gente são ameaças assim, imagina, mas assim, que vai matar a mãe, que vai fazer algo com os irmãos, que vai acontecer algo ruim na família dele, se ele contar para alguém, com o emocional da criança, né? Exatamente. E com o que a criança mais ama, na verdade. Exatamente, também, que é a referência dela, né? E lembrando aqui, porque as pessoas falam, puxa, quantos casos que nós temos? Recentemente nós tivemos vários casos divulgados de mulheres adultas que caem em golpes na internet, que são assediadas, romances falsos pela internet que são golpes. Então, se um adulto cai, imagina uma criança numa ameaça como essa, é muito real. E isso faz com que a criança muitas vezes não fale sobre essa situação, mas a criança dá sinais, O que eu vou dizer agora não significa que toda criança que dá esses sinais, ela está passando por essa situação de abuso, mas é um sinal de alerta e os pais, familiares devem sempre estar atentos. Mudanças de comportamento, mudanças no sono, passa a ter um sono agitado, pesadelos, aquela criança que era extrovertida passa a ficar introvertida, né? Agora, nesse período da pandemia, também é uma dificuldade que a gente tem enfrentado, porque um dos pontos que pode também fazer essa observação e levar isso para uma denúncia são as escolas, os professores, e nesse momento de pandemia estamos em aulas remotas, então a gente já perde um pouquinho também esse olhar do professor, esse cuidado, porque a criança também pode mudar comportamento na sala de aula, apresentar dificuldades de aprendizagem, comportamento agressivo, antissocial. Aquela criança que já tinha parado de urinar na cama, volta a urinar na cama, rejeita algumas situações. Então, vai muito da sensibilidade das pessoas de estarem atentas às mudanças de comportamento. Como eu disse, isso não é certeza de que ela está passando por essa situação, mas pode ser um sinal de alerta. Então, é fundamental que a família esteja sempre muito atenta. E também, assim, orientar as crianças. Eu sou muito a favor de você orientar. Lógico, tem o menorzinho, mais difícil, mas você explicar, olha, aqui ninguém pode pôr a mão, ninguém pode pôr a boca, ninguém... E conversando, se isso acontecer, fala com a mamãe, fala... É importante, a informação ela é importante desde a infância. Você então, agora adequando eu vou a faixa fazer uma etária. pergunta pessoal. Porque eu tenho um filho, e meu filho tem 13 anos de idade, e ele fica extremamente bravo quando eu mexo no celular dele. Só que eu falo que eu tô cuidando dele. E é importante os pais fazerem isso com os filhos, porque às vezes vem mensagem no celular dele, tipo de lugares que eu nem sei de onde que é. Muito bem lembrado. Você tocou porque eu falei mais aqui com foco na criança, mas no adolescente você pontuou correto aí o que você fez, porque o adolescente hoje com acesso à internet, eles detestam que a gente faça isso. Eu também tenho filhos hoje adultos, mas que já foram adolescentes também, pré-adolescentes. E no momento em que eu fazia muitas dessas palestras, em 2009, já faz algum tempo, 12 anos, então eles eram pequenos, e eu insistia muito, e é assim, uma coisa que eu aprendi, porque eu falo, a gente tem que conversar com os nossos filhos, criar esse vínculo de confiança com os nossos filhos, e o exemplo que eu dei agora há pouco, se uma mulher adulta, experiente, ela cai em golpes na internet, de namoro por internet, por rede social e depois é vítima de golpe, imagine um adolescente que não tem experiência de vida, não tem conhecimento suficiente para isso e são alvos fáceis para um abusador, que aí é um outro perfil, que são aqueles que assediam jovens,
adolescentes, pré-adolescentes, em busca de fotos, porque eles filmam, eles fotografam, porque isso existe um comércio por trás disso tudo. Essas imagens... E também porque aí eles vão chantagear, as crianças. Exatamente. Se não fizer isso, eu vou fazer isso, que é o que a maioria... É isso mesmo, você fica a vítima à mercê deles, exatamente. Então, assim, não basta... Eu, no começo, quando eu dava as palestras, eu falava assim, muito importante o diálogo com os nossos filhos, e eu sempre dialoguei muito com os meus. Eles acompanhavam diversas vezes, quando eu ia fazer alguma palestra, eles estavam acompanhando, eles ouviam, e eu aprendi na prática, que não basta a informação. Então, aí eu incluí nas minhas palestras, depois de uma experiência pessoal com um dos meus filhos, eu incluí a supervisão. A supervisão é fundamental, que é o que a Patrícia faz. Eles podem não gostar, mas é importante a gente ter uma conversa aberta, porque sabe o que acontece? Então, você que tem um adolescente, aí um pré-adolescente em casa, que tem acesso, né, às redes sociais, hoje todos têm, aquele amigo, aquela amiga que manda uma foto jovem, ela manda, fala assim, oi, achei você bonitinha, quantos você tem? Eu tenho 13, eu tenho 12. E pode estar por trás uma pessoa que não tem 12 anos, né? Então, e isso é muito, muito comum. Tem pessoas que se especializam em fazer isso, assediar pela internet, pelas redes sociais principalmente. E da rede social, agora nós temos o WhatsApp, que manda vídeo, manda uma foto, Ele pode compartilhar fotos com a pessoa, você fala, não, mas eu vi foto, é da minha idade. Não é foto real. Então, assim, é vital mesmo a supervisão. A supervisão está sempre presente, por mais que eles fiquem irritados, eu sei, eu passei por isso também, tenho filhos já de 19 e 24 anos, mas passei por essa situação e na prática eu descobri que a supervisão é essencial. Computador, hoje em dia, na época eu falava muito do computador, hoje em dia eles usam mais o celular. Então é importante ter acesso ao celular, verificar os diálogos, lembrando que é possível apagar diálogo. Então é muito importante estar sempre muito próximo e conversando e alertando, porque podem marcar encontro no shopping e com pessoas que você não conhece, né? Uma vez eu passei por uma situação dessa, minha filha queria ir ao shopping com uma amiga, e aí, porque nós vamos conhecer uma pessoa que mandou mensagem pelo não, de jeito nenhum, né? Mas é da nossa, não é da idade, e é assim. Então, a gente tem que estar muito atento, porque as pessoas também têm o erro de achar, acontece longe da gente. Eu mesma me coloco nessa posição, porque como eles me acompanhavam, eu dava palestras, eles ouviam, eles estavam informados, mas não tem a malícia que a gente tem. Eles tinham a informação, mas ainda não tinham a formação, a maturidade. Então, é muito importante e é muito comum. E não faz distinção de classe. Essa situação do abuso sexual, ela está presente em todas as classes sociais, em todos os segmentos. Então, não importa se a pessoa é médica, se a professora é um motorista do carro do transporte escolar, em todas as categorias nós temos essas situações, e eu repito mais uma vez, geralmente é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Eu me recordo quando a gente recebia denúncia, lógico que eu acionava os órgãos competentes, o Conselho Tutelar acompanhava até a delegacia, fazia boletim de ocorrência, e geralmente os abusadores eram pessoas de confiança da família e que tinham 20 pessoas para defendê-lo e uma só acusando, porque as outras falam, imagina, essa pessoa nunca faria isso, porque ele é uma pessoa assim sedutora, seduz a família, seduz as pessoas próximas, sedutora não na sedução de amizade, de ganhar confiança, é a estratégia que eles costumam utilizar. Eu queria saber como a gente deve agir quando uma criança, um adolescente fala pra gente que está sendo abusada. Eu sugiro buscar primeiro o conselho tutelar, até faço aqui a sugestão, para que vocês coloquem, vou fazer como ela fez. Aqui embaixo tem os telefones do conselho tutelar.
porque eles têm competência para fazer esse atendimento. Eu recebo até hoje na Câmara Municipal de Osasco, o presidente Ribamar Silva, ele resgatou a Procuradoria Especial da Mulher, que também faz atendimento na questão da violência doméstica em geral. Então eu recebo e imediatamente eu aciono o Conselho Tutelar, que dá todo o encaminhamento. Nós temos atendimento específico na maternidade, Amadora Aguiar. Então nós temos e aí o próprio Conselho Tutelar, quando é necessário, na maioria das vezes, orienta com relação ao boletim de ocorrência, faz todo o acompanhamento e toda a orientação da família. Então o caminho nós temos o Disque 100, que é muito divulgado. O Disque 100 é a nível nacional, então é uma central que recebe as denúncias e encaminha para os municípios. Mas quando a gente fala das nossas crianças e adolescentes, as situações geralmente são emergenciais. Então, se você tiver esse canal mais próximo, então eu me coloco à disposição na Câmara Municipal também, meu gabinete está à disposição, que é lá que funciona a Procuradoria Especial da Mulher, mas também os conselhos tutelares. Na cidade de Osasco nós temos o Conselho Norte, Sul e Centro, e todos estão aptos a receber qualquer situação de denúncia. E, gente, se desconfiar, vá apurar, não se omita. Não se omita. Eu hoje estou aqui como vereadora falando dessa questão, mas eu sempre, quando dava minhas palestras, eu também era vereadora na época, eu encerrava dizendo que eu estava ali como vereadora, mas que eu tinha a minha responsabilidade quanto cidadã. Assim como você que está em casa também tem a sua, a Patrícia tem a dela, e eu vou permanecer tendo a minha mesmo não sendo mais vereadora. Então, cuidar das nossas crianças é responsabilidade de todos nós. Acho que isso é muito importante. Tá, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como agora então, como vereadora mesmo, eu queria saber o que a gente pode esperar de você como vereadora para cuidar das nossas crianças. Eu como vereadora, meu mandato está à disposição de todas as demandas da nossa cidade, da cidade de Osasco. Como eu tenho uma passagem, um histórico que eu passei, eu fui secretária de assistência social em 2 oportunidades, também fui secretária municipal de educação. Então, essa área social, essa área da criança é uma área que eu gosto muito de atuar, eu tenho amor no que eu faço. E eu sempre me coloco à disposição, independente de estar ou não vereadora, você pode sempre esperar que eu vou estar dedicada a essa questão, a essa causa. Antes mesmo de ser vereadora, eu já atuava nessa questão de prevenção da violência doméstica, violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso. Eu fazia parte do Conselho de Segurança Osasco Centro. Eu participava do Conselho de Segurança, onde a gente fazia campanha preventiva relacionada a isso antes de ser vereadora, antes de ser a secretária de Assistência Social. Depois que eu fui para a secretaria, e a gente eu mantive esse trabalho, porque é um trabalho que eu sei que é contínuo. Ele não, infelizmente, eu adoraria falar que ele vai acabar, vai encerrar, não temos mais esse caso de violência, mas a gente sabe que é uma constante. Então, esse assunto, é isso que vocês podem esperar da Ana Paula vereadora. Eu vou dar continuidade sempre a esse trabalho, né? Hoje estou como Procuradora Especial da Mulher, mas mesmo sem estar como Procuradora Especial da Mulher, sempre atuei também na questão da violência contra a mulher, violência doméstica, né? Fiz uma apresentação agora, uma indicação ao nosso prefeito, Rogério Lins. Eu fiz uma indicação para que seja criada a Secretaria Executiva do Idoso, né? O prefeito Rogério Lins, ele instituiu agora no município, nesse novo mandato, nós temos a Secretaria Executiva da Criança e da Juventude, nós temos a Secretaria Executiva da Mulher, da causa LGBT, também temos a Secretaria Executiva da questão racial e também temos a Secretaria Executiva dos Deficientes. E aí eu fiz uma indicação para que a gente tenha também no município uma Secretaria Executiva para os idosos, da pessoa idosa e também do bem-estar animal, porque são demandas muito grandes no nosso município que merecem esse atendimento diferenciado para discutir políticas públicas para essas categorias também. Eu queria saber agora, como mãe, como abordar o meu filho nesse tema. Então, como que eu posso começar
a conversar com ele sobre isso, porque o meu filho ele tem 13 anos, eu acho que já tá na hora de eu começar a falar sobre isso com meu filho, porque em casa ele não sofre isso, mas ele pode sair, pegar algum amigo que está sofrendo. Eu queria que meu filho fosse o suporte para os amigos dele também, porque graças a Deus ele não passa por isso dentro de casa, mas ele pode ajudar até mesmo algum amigo que esteja sofrendo com isso. Eu sou a favor da gente ter sempre um diálogo com os nossos filhos, um diálogo aberto. Não é fácil criar filhos, eu tenho 3, eu tenho a minha mais velha, a Mariana, que tem 24 anos, o Pedro de 19 e a Stephanie de 19. E assim, mas eu busco sempre, um é mais fechado que o outro, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, mas eu acho que a gente sempre teve, eu gosto muito de destacar quando eu falo com os meus filhos, porque eles têm aquela fase que eles ficam irritados, mas eu insisto muito nisso, eu falo, ninguém ama mais a sua vida, ama mais você, quer mais o seu bem do que eu. Então, eu nunca vou falar nada para te irritar, para te prejudicar, eu sempre vou falar tudo por amor. Então, você tem que ter essa confiança que eu sempre vou agir, eu sou a pessoa que mais te ama. Então, e a gente tem que conversar sempre com os nossos filhos. Eu acho que não tem, como eu disse, eu acho que essa questão a gente tem que estar sempre alertando desde pequeno. Sabe? Porque as crianças não têm essa malícia. Criança não tem nenhuma malícia. Então a gente tem que conversar desde pequenininho, orientando, falando, isso aqui ninguém coloca a mão. Se colocarem, você tem que falar para a mamãe, criar esse vínculo de confiança, porque eu sou pela verdade. Então a gente tem que conversar, lógico, adequando a faixa etária das crianças, né? No caso de ter um adolescente, você já pode falar mais abertamente e sempre se colocando como um suporte mesmo, como uma pessoa de confiança. E eu acho que reforçando, nada vai acontecer, você tem que se abrir, você tem que falar, porque a maior dificuldade que a gente observa nesses casos é o medo. É um medo que a gente chama de terror, inclusive terror noturno, que são as crianças que à noite não dormem bem e tal. É o medo, porque a ameaça para essas crianças é muito real. É muito real, então é muito comum. Então, por isso, o diálogo é fundamental, esse vínculo de confiança, mas sempre a supervisão. Eu também sou super a favor de denúncia, sim, entendeu? Eu sou super a favor. Se você tá vendo uma criança do seu lado, uma vizinha, algum amigo. Por isso que eu falo pro meu filho, eu converso com ele sobre vários temas, mas ele é assim, mais fechado, você entendeu? Mas eu quero que ele ajude os amigos dele, que eu vejo que estão sofrendo. Você faz Pode muito ser bem. pode não ser por isso, pode ser por outros temas, mas eu peço para ele ser um bom amigo, para ele conversar com um amigo, para ele tentar entender o lado do amigo também. Faz muito bem, faz muito bem. Para a sociedade a gente tem que... E a gente tem que buscar educar os nossos filhos para que eles tenham empatia. Né? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Acho que é o melhor exercício que tem para a vida. Eu falo dessa palavra sempre para o meu filho também. Porque eu percebo, né? Eu tenho autocrítica. Às vezes a gente é muito super protetora, e os nossos filhos, eles acabam perdendo um pouquinho disso, ficam um pouco egoístas. Eu acho então muito importante a gente sempre falar, faça um exercício. Se coloca no lugar da pessoa, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, eu sempre trago isso, eles falam, ai mãe, vai falar da empatia de novo, vou falar da empatia de novo. Porque é um exercício para a vida da gente, isso não tem idade, é para o resto da vida. Alguém te agrediu, foi grosso com você, agora nesse período da pandemia as pessoas estão com o emocional extremamente abalado, irritadas, né? Então a gente tem que... Vamos me colocar no lugar da pessoa, porque as pessoas estão perdendo emprego, estão passando fome. Então, são situações tão tristes que a gente tem vivido, então a gente tem que ser mais amor, mais solidário e ter mais empatia pelas pessoas. Eu acho que todo mundo tem o seu momento de estresse, mas a gente tem que buscar ter esse cuidado, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então, e eu falo muito isso para todas as mães. Eu converso bastante com as minhas amigas que falam sobre a aula, sobre o filho tá dando trabalho na escola, e eu falo muito com as minhas amigas, porque as crianças são as que mais sofrem nesse momento, porque elas não extravasam igual a gente, elas não brigam, tipo, tá tudo bem. Você olha pra pessoa, pra criança,
ela tá bem todos os dias, até o dia dela chegar no limite dela. Você entendeu? E é por isso que a gente tem que se importar tanto com as crianças, porque elas não expressam igual a gente. Não. Que elas estão sofrendo, que elas estão passando, elas não têm isso de, sabe, tipo, de extravasar, de brigar, de falar não aguento mais igual a gente. Às vezes a gente chora. Elas até têm, mas é de uma outra forma. E a gente tem que estar atento para observar essas situações, né? Para perceber essas situações. Então, eu também acredito muito nessa palavra empatia. Eu acho que é uma das palavras mais bonitas. E o que eu falo, às vezes você pergunta pra mim, mas você tá chateando a pessoa? E eu chego e falo assim, não, porque antes de qualquer coisa eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu vou falar, será que eu ia gostar que fizessem isso, comigo? É isso mesmo. Você entendeu? É bem isso. Pessoal, infelizmente já tá dando a hora da gente encerrar. Eu vou pedir para maravilhosa, incrível, dar as últimas palavras dela, para ela agradecer, para ela falar tudo que ela tem para falar, porque já tá dando a nossa hora. Obrigada, mais uma vez eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento e me coloco à disposição mais uma vez. Eu estou na Câmara Municipal, a minha sala é a sala 18, a gente mantém o atendimento, voltou o atendimento da Câmara Municipal com restrições, então é preciso ligar e agendar, daí também se puder colocar o telefone do gabinete aqui, eu estou à disposição. Eu atendo todos que me procuram, todos. Manda mensagem na rede social, assessoria ajuda na rede social, não dou conta. Então eu tenho assessoria que ajuda na rede social. Pediu agenda, a gente está agendando, que não significa que eu vou conseguir resolver o problema que é apresentado, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas. E você conversando pessoalmente, e agora por conta da questão da pandemia tem toda uma regra, então só pode ir para a Câmara, a gente só recebe pessoas que estão agendadas, é uma por vez, mas eu estou lá à disposição. Então é só ligar, agendar e será atendido. Eu estou à disposição de qualquer pessoa. E mais uma vez aqui do programa também do Observatório da Mulher Osasco. Qualquer outro tema, estou aqui para apoiá-las e para participar também, compartilhar com vocês. Obrigada. Pessoal, foi uma honra a gente estar do lado dessa mulher incrível hoje, falando sobre esse tema maravilhoso. Eu quero falar que o Observatório da Mulher vai estar sempre aberto para você. Obrigada. Eu quero falar que é uma honra a gente estar conversando aqui hoje, tá? Eu quero colocar o Observatório da Mulher sempre à sua disposição. Obrigada. Porque eu acompanho o seu trabalho, você entendeu? E eu tô vendo as coisas maravilhosas que você está fazendo pelas mulheres, que a gente tem que... Pessoal, ela foi a vereadora mais votada de Osasco. Vocês sabem o que é isso? Para uma mulher nos dias de hoje, você entendeu? Então, é gratificante pra gente estar tendo essa conversa aqui. A gente tá sentindo todo o amor que você tá dando por um tema super importante. E eu tô sem palavras para agradecer a essa mulher maravilhosa aqui hoje. Pessoal, eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live hoje. Você entendeu? E é isso, é gratidão total. Um último recadinho posso dar? Claro que sim. Com relação à pandemia, eu falei de algumas situações aqui. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Eu tô sem máscara. Raridade eu colocar um batom porque eu vivo de máscara. Inclusive na minha casa eu não tiro a máscara porque eu sou transplantada de rim. Então é grupo de alto risco, tem que usar máscara direto. Aqui nós estamos com distanciamento, álcool gel. Mas assim, você que está em casa, mantenha os cuidados. Porque nós passamos pela segunda onda, mas os números ainda estão altíssimos. Então eu faço esse apelo, toda oportunidade que eu tenho eu faço esse apelo. Use máscara, não saia de casa sem máscara. Quando possível, mantenha o distanciamento e também higienize as mãos. Se não for com álcool gel, lavando as mãos já é o suficiente, mas a máscara é fundamental. Porque com a máscara você está se protegendo e o que eu acho mais importante, protegendo o próximo, né? Pensar no próximo também. Então, não tire a máscara, use a máscara. Não, eu tô aqui com a minha, ó, eu tirei só para dar entrevista, agora acabando o nosso bate-papo eu já vou colocar minha máscara novamente. Isso porque a gente só nós estamos nós aqui. Então, distanciamento e só nós duas, porque de fato as coisas ainda não estão sob controle.
Então é esse apelo que eu faço. Obrigada, viu? Eu quero agradecer mais uma vez, quero falar para todas as mulheres de Osasco seguir a nossa nobre vereadora no Facebook, no Instagram, para você acompanhar o que ela está fazendo de maravilhoso pela nossa cidade. E eu quero pedir para você também curtir no YouTube, no Facebook e no Instagram o Observatório da Mulher em Osasco, que você vai estar vendo tudo que a gente está fazendo de diferente por vocês, né? Na verdade, é com muito amor e com muito carinho. Gratidão eterna. Obrigado.